Parte 1, capítulo 5, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 5. Havia, à Rua do Hospício, próximo ao campo, uma casa que desapareceu com as últimas reconstruções. Tinha 3 janelas de peitoril na frente. 2 pertenciam à sala de visitas, a outra a um gabinete contíguo. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. A mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel da parede, de branco, passara a amarelo, e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel, que fora primitivamente azul, tomara a cor de folha seca. Havia no aposento uma cômoda de cedro, que também servia de toucador, um armário de vinhático, uma mesa de escrever e, finalmente, a marquesa, de ferro, como lavatório, e vestida de mosquiteiro verde. Tudo isto, se tinha o mesmo ar de velhice dos móveis da sala, era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado, respirando o mais escrupuloso asseio. Não se via uma teia de aranha na parede, nem sinal de poeira nos trastes. O soalho mostrava aqui e ali fendas na madeira, mas uma nódoa sequer não manchava as tábuas areadas. Outra singularidade apresentava essa parte da habitação. Era o frisante contraste que faziam com a pobreza carrança dos 2 aposentos certos objetos, aí colocados, e de uso do morador. Assim, no recosto de uma das velhas cadeiras de jacarandá, via-se neste momento uma casaca preta, que pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa do Raunier, que já era naquele tempo o alfaiate da moda. Ao lado da casaca estava o resto de um trajo de baile, que todo ele saíra daquela mesma tesoura em voga, finíssimo chapéu claque do melhor fabricante de Paris, luvas de jouvin cor de palha e um par de botinas, como o Campas só fazia para os seus fregueses prediletos. Sobre um dos aparadores tinham posto uma caixa de charutos de Havana, da marca mais estimada que então havia no mercado. Eram regalias como talvez só saboreavam nesse tempo os 10 mais puros fumistas do império. No velho sofá de palha escura havia uma almofada de cetim azul bordada a froco e ouro. A mais suntuosa das salas do Rio de Janeiro não se arreava, por certo, com uma obra de tapeçaria nem mais delicada, nem mais mimosa do que essa, trabalhada por mãos aristocráticas. Passando a alcova, na mesquinha banca de escrever, coberta com um pano desbotado e atravancada de rumas de livros, a maior parte romances, apareciam sem ordem tinteiros de bronze dourado sem serventia, porta-charutos de vários gostos, cinzeiros de feitios esquisitos e outros objetos de fantasia. A tábua da cômoda era verdadeiro balcão de perfumista. Aí achavam-se arranjados toda a casta de pentes e escovas e outros utensílios no tocador de um rapaz à moda, assim como as mais finas essências francesas e inglesas que o respectivo rótulo indicava terem saído das casas do Bernardo e do Louis. A um canto do aposento notava-se um sortimento de guarda-chuvas e bengalas, algumas de muito preço. Parte destas naturalmente provinha de mimos, como outras curiosidades artísticas em bronze e jaspe, atiradas para baixo da mesa, e cujo valor excedia de certo ao custo de toda a mobília da casa. Um observador reconheceria nesse disparate a prova material de completa divergência entre a vida exterior e a vida doméstica da pessoa que ocupava esta parte da casa. Se o edifício e os móveis estacionários e de uso particular denotavam escassez de meios, senão extrema pobreza, a roupa e objetos de representação anunciavam um trato de sociedade, como só tinham cavalheiros dos mais ricos e francos da corte. Esta feição característica do aposento repetia-se em seu morador, o Seixas, derreado neste momento no sofá da sala, a ler uma das folhas diárias estendidas sobre os joelhos erguidos, que assim lhe servem de cômoda estante. É um moço que ainda não chegou aos 30 anos.
Tem uma fisionomia tão nobre quanto sedutora, belos traços, tez finíssima, cuja alvura realça a macia barba castanha. Os olhos rasgados e luminosos às vezes coalham-se em um enlevo de ternura, mas natural, e estremece de afetação que há de torná-los irresistíveis quando o amor os acende. A boca, vestida por um bigode elegante, mostra o seu molde gracioso, sem contudo perder a expressão grave e sóbria que deve ter o órgão da palavra viril. Sua posição negligente não esconde de todo o garbo do talhe que se deixa ver nessa mesma retração do corpo. É esbelto, sem magreza e de elevada estatura. O pé pousado agora em uma chinela não é pequeno, mas tem a palma estreita e o firme arqueado da forma aristocrática. Vestido com um chambre de fustão que briga com as mimosas chinelas de chamalote bordadas a matiz, vê-se que ele está ainda no desalinho matutino de quem acaba de erguer-se da cama. Ainda o pente não alisou os cabelos, que, deixados a si, tomam entretanto sua elegante ondulação. Depois de lavar o rosto e enfiar o chambre, viera à sala, buscar na porta que dava para a escada os jornais do dia, pois era ele dos que se consideram em jejum e ficam de cabeça oca, se ao acordarem não espreguiçam o espírito por essas toalhas de papel com que a civilização enxuga a cara ao público todas as manhãs. Deitara-se então de bruços no sofá para ler mais a cômodo, e maquinalmente corria os olhos pelas rubricas dos artigos à cata de algum escândalo que lhe aguçasse a curiosidade embotada pela fadiga de uma prolongada vigília. Apareceu à porta da escada uma pessoa, que deitou a cabeça a espiar, dizendo: "Mano, já acordou?" "Entra, Mariquinhas", respondeu o moço do sofá. A moça aproximou-se do sofá, reclinou-se para o irmão, que sem mudar de posição cingiu-lhe o colo com o braço esquerdo, atraindo-a a jeito de pousar-lhe um beijo na face. "Quer o seu café?" perguntou Mariquinhas. "Traze, menina." Momentos depois voltou a moça com a xícara de café. Enquanto o irmão, soerguendo o busto, sorvia aos goles a aromática bebida dos poetas sibaritas, ela ia à alcova buscar um charuto de marca Pérola e acendia um fósforo. Todos estes pormenores praticava-os como quem tinha perfeito conhecimento dos hábitos do irmão e sabia por experiência que regalia não era o charuto para fumar-se logo pela manhã e depois do café. Aceitava o indolente estes serviços como um sultão os receberia de sua almeia favorita. De tão acostumado que estava, já não os agradecia, convencido que para a moça era uma fineza consentir que lhe os prestasse. Depois que o irmão acendeu o charuto, Mariquinhas sentou-se perto dele, à beira do sofá. "Divertiu-se muito, mano?" "Nem por isso." "Acabou bastante tarde. Quando você entrou, deviam ser 3 horas." "E não valeu a pena. Perdi a noite, quando podia recobrar-me das péssimas que passei a bordo." "É verdade. Fez mal em ir a um baile no mesmo dia da chegada." O moço acompanhou com os olhos a espiral de um alvo froco da fumaça de seu Havana, até que de todo se desfez nos ares. "Sabes quem lá estava? E era a rainha do baile? A Aurélia." "Aurélia?" repetiu a moça, buscando na memória a recordação desse nome. "Não te lembras? Olha." E o irmão, cruzando o pé esquerdo sobre o joelho direito, mostrou, com um aceno da mão alva e delicada, a chinela de chamalote. "Ah, já sei!" exclamou a moça vivamente. "Aquela que morava na Lapa?" "Justamente. Você gostava bem dela, mano." "Foi a maior paixão da minha vida, Mariquinhas." "Mas você esqueceu-a pela Amaralzinha," observou a irmã com um sorriso. Seixas moveu a cabeça com um meneio lento e melancólico. Depois de uma pausa, em que a irmã contemplou, compassiva e arrependida de ter evocado aquela saudade, ele continuou em tom vivo e animado. "Ontem, no cassino, estava deslumbrante, Mariquinhas. Nem tu podes imaginar. Vocês, mulheres, têm isso de comum com as flores, que umas são flores da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem de sol. Aurélia é como estas, nasceu para a riqueza. Eu bem o pressenti. Quando admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa Teresa, parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa, mas a rainha ali estava, em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência.
Está rica, então? Pareceu-lhe de repente uma herança, creio que de um avô. Não me souberam bem explicar. O certo é que possui hoje, segundo me disseram, cerca de 1000 contos. Ela também tinha muita paixão por você, mano, observou a moça, com uma intenção que não escapou a Seixas. Tomou ele a mão da irmã. Aurélia está perdida para mim. Quantos a admiravam ontem no cassino podem pretendê-la, embora se arrisquem a ser repelidos. Eu não tenho esse direito. Sou o único. Por quê, mano? É por causa da Amaralzinha, com quem dizem que você há de casar-se? Isto ainda não é coisa decidida, Mariquinhas, tu bem sabes. A razão é outra. Qual é, então? Depois eu te direi. Terceira voz interveio no diálogo, com estas palavras. Pode dizer já, mano. Eu me vou embora. Não quero surpreender seus segredos. A pessoa que falara era outra moça, que pouco antes entrara na sala e ouvira as últimas réplicas da conversa. Pois vem cá, Nicota, que eu te direi ao ouvido meu segredo, retrucou-lhe Seixas, a rir-se do amuo da irmã. Não mereço. Isto é bom para Mariquinhas, tornou a Nicota de longe. Que é isto agora de Nicota? Porque eu estava conversando com Fernandinho? Será algum crime? Não é por isso, voltou-lhe a irmã com os olhos a marejar. Você enganou-me, dizendo que ia engomar seu vestido, e veio espiar se o mano já tinha acordado para trazer-lhe o café. Pois fui mesmo engomar, porém ouvi o mano abrir a porta. E você, por que se deixou ficar? Eu estava acabando a costura daquela senhora, que você bem sabe que devo dar hoje sem falta. Tinha pedido à mamãe para me chamar logo que Fernandinho acordasse. E ela, não o ouvindo assoviar como costuma, pensou que estivesse dormindo ainda com o cansaço da viagem e do baile. Seixas acompanhava com um sorriso de remoque, mas repassado de ternura e desvanecimento, a contestação das duas irmãs. Mas afinal, que culpa tenho eu, Nicota, do que fez a senhora dona Mariquinhas? Não me dirás, menina? Não lhe acuso, mano. Alguém tem culpa de querer mais bem a uma pessoa do que a outra? Ciumenta! Exclamou Seixas. O moço ergueu-se e foi ao meio da sala buscar a Nicota, que por despeito se conservara arredia, encostada à última cadeira. É escusado te agastares comigo, que eu não admito estes arrufos. Quanto mais franzires a testa, mais beijos te dou para desmanchar estas rugas tão feias. É o que ela queria, observou Mariquinhas, já com sua ponta de ciúme. Ora, vamos a saber, senhora ingrata, disse Seixas, trazendo a Nicota para o sofá e sentando-a junto a si. Em que mostrei eu querer mais bem a Mariquinhas do que a ti? Não reparti meu coração em 2 fatias bem iguaizinhas, das quais cada uma tem a sua? Mas você gosta mais de conversar com Mariquinhas, tanto que toda esta manhã estiveram aqui em segredinhos. É este o ponto da queixa? Pois, senhora dona Mariquinhas, vá-se embora, que eu quero conversar outro tanto tempo com Nicota, e com ela só. Está satisfeita? Assim fica bem paga? Nicota sorriu, ainda entre o arrufo, como raio de sol através da nuvem. E o café? Ah, também temos o café? Pois, filha, vai buscar outra xícara, que eu receberei com muito prazer de tuas mãos. E também me darás um charuto, que eu fumarei até o meio em lugar desta ponta. Ainda falta alguma coisa? A jovialidade do Seixas e o seu carinho não só desvaneceram as queixas da Nicota, como restabeleceram a cordialidade entre as duas meninas, que se queriam extremosamente com afeto, só estremecido pelo ciúme desse irmão mimoso. Fim do capítulo 5. Parte 1, capítulo 6, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 6. Filho de um empregado público e órfão aos 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo, pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Já estava no 3º ano, e se a natureza, que o ornara de excelentes qualidades, lhe desse alguma energia e força de vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso. Tanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade, até que a viúva pudesse liquidar o espólio. Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, a carta de bacharel
não tinha grande solução para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai, que obtiveram encartá-lo em uma secretaria como praticante. Assim começou ele essa vegetação social, em que tantos homens de talento consomem o melhor da existência numa tarefa inglória, ralados por contínuas decepções. Continuando a carreira de empregado público que lhe impunha a necessidade, Seixas buscou para seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou-o na imprensa. Admitido à colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Não diremos festejado, como agora é moda, porque nesta nossa terra os cortejos e aplausos rastejam a mediocridade feliz. O pai de Seixas deixara seu escasso patrimônio complicado com uma hipoteca, além de várias dívidas miúdas. Depois de uma difícil e morosa liquidação, com que a viúva achou-se embaraçada, pôde-se apurar a soma de 12 contos de réis, afora uns 4 escravos. Partilhados estes bens, dona Camila, a mãe de Seixas, por conselho de amigos, pôs o dinheiro a render na Caixa Econômica, donde ia tirando os juros semestrais, com que acudia aos gastos da casa, ajudada dos aluguéis de 2 escravos e também de algumas costuras dela e das 2 filhas. Fernando quis concorrer com seu ordenado para a despesa mensal, mas tanto a mãe como as irmãs recusaram. Sentiam elas, ao contrário, não poder reservar alguma quantia para acrescentar aos mesquinhos vencimentos que mal chegavam para o vestuário e outras despesas do rapaz. No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfã de seu chefe natural. Não entendiam assim aquelas 3 criaturas que se desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz, não que elas pensassem nisso e fossem capazes de o exprimir, mas faziam-no. Que um moço tão bonito e prendado como seu Fernandinho se vestisse no rigor da moda e com a maior elegância, que em vez de ficar em casa aborrecido, procurasse os divertimentos e a convivência dos camaradas, que em suma fizesse sempre na sociedade a melhor figura, era para aquelas senhoras não somente justo e natural, mas indispensável. Durante que Fernandinho alardeava nas salas de espetáculos, elas passavam o serão na sala de jantar, em volta do candeeiro que alumiava a tarefa noturna. O mais das vezes, solitárias, outras acompanhadas de alguma rara visita que as frequentava no seu modesto e recatado viver. O tema da conversa era invariavelmente o ausente. Não cansavam nunca os elogios. Cada uma comunicava sua conjetura sobre a realização de certos desejos e esperanças, pois desde essa época se acostumara Fernandinho a fazê-las confidentes de seus menores segredos. Se aquela de quem tanto gostava o rapaz estaria no baile, se lhe concederia a contradança predileta, a 4ª, que se reserva para o escolhido, pela razão não somente de ser a infalível, como de dançar-se no momento da maior animação, se o Fernandinho conseguiria enfim dar-lhe a entender sua paixão e como receberia a moça essa declaração, tais eram as graves preocupações dessas 3 criaturas, que, privadas de toda a distração, trabalhavam à luz da candeia para ganhar uma parte do necessário. Outras noites, era o acolhimento que faria ao rapaz a mulher de certo figurão, a quem ele devia ser apresentado. Contava Seixas granjear os favores da senhora, com a mira de alcançar por seu empenho a proteção do ministro para um acesso. A mãe e as irmãs, às quais ele confiara o projeto, inquietas do resultado, rezavam para que fosse bem-sucedido, não percebendo em sua ingenuidade a natureza dessa influência feminina que devia malear o ministro. Foi assim que Seixas, insensivelmente, afez-se à dupla existência, que de dia em dia mais se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na sociedade, onde aparecia sobre si, a representação de um moço rico. Dessa vida faustosa, que ostentava na sociedade, trazia Seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas as confidências e seduções. Era então muito moço,
e não pensou no perigo que havia de acordar no coração virgem das irmãs desejos que podiam supliciá-las. Quando mais tarde a razão devia adverti-lo, já o doce hábito das confidências a havia adormecido. Felizmente, d Camila tinha dado às suas filhas a mesma vigorosa educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário. Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a mãe, d Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração quando lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando algumas vezes a acompanhava nessa mágoa, mas nele breve a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava aos 20 anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e tristezas da boa mãe, ao pensar que também esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chama celibato. Quando Fernando chegou à maioridade, d Camila nele resignou a autoridade que exercia na casa e a administração do módico patrimônio que ficara por morte do marido, e que, embora partilhado nos autos, ainda estava intacto e em comunhão. Os rendimentos da caderneta da Caixa Econômica e dos escravos de aluguel andavam em 1,5 conto de réis, ou 125.000 réis mensais. Como, porém, a despesa da família subia a 150.000 réis, as três senhoras supriam o resto com seus trabalhos de agulha e engomado, no que as ajudavam as duas pretas do serviço doméstico. Ao tomar a direção dos negócios da casa, Seixas fez uma alteração nesse regulamento. Declarou que entraria, por sua parte, com os 25.000 réis que minguavam, ficando as senhoras com todo o produto de seu trabalho para as despesas particulares, no que ele ainda as auxiliaria logo que pudesse. Nessa época, já ele era segundo oficial, com esperanças de ser promovido a primeiro, e seus vencimentos acumulados à gratificação que recebia pela colaboração assídua do jornal montavam acima de 3 contos de réis. Mais tarde, subiriam a 7, em virtude de uma comissão que lhe deu o ministro, por haver simpatizado com ele. Assim, tinha anualmente um rendimento de 8,5 contos de réis, do qual, deduzindo 1,8 conto, quantia que dava à família em prestações de 150.000 cada mês, ficavam-lhe, para seus gastos de representação, 6,7 contos, quantia que, naquele tempo, não gastavam com sua pessoa muitos celibatários ricos, que faziam figura na sociedade. Uma noite, Seixas sofreu uma decepção amorosa ao entrar no baile e retirou-se despeitado. Não tendo onde consumir as horas e aborrecido da sociedade, recolheu-se à casa. A desventura pungiu-lhe a musa, que era de índole melancólica. Lembrou-se do seu Byron e das imitações que havia feito de algumas das mais acerbas exprobrações do bardo inglês. Era extraordinário passar Fernando a noite em casa. Para evitar explicações, resolveu entrar inapercebido e subiu as escadas de manso. Abriu a porta da sala com a chave francesa que ele trazia na argola, assim como a da rua, para não incomodar a família quando voltava a deshoras, e ganhou sua alcova. d Camila, com as filhas, estava ao chá. Havia de visita uma família da vizinhança. As moças conversavam alto. No meio dessa garrulice, ouviu Fernando que falavam da representação de uma ópera que se dava então no Teatro Lírico. As amigas tinham assistido ao último espetáculo e referiam por miúdo às duas irmãs, encarecendo o divertimento com muitos louvores. Ainda não viram? Pois não devem faltar. Vale a pena. Peçam a seu irmão. Tomadas de surpresa pela interpelação direta, as duas irmãs arrefeceram logo no interesse com que escutavam a descrição do espetáculo. Retraíram-se, ambas silenciosas, mas insistindo as outras com alguma malícia, a Mariquinhas, que era mais desembaraçada, respondeu: Fernandinho já nos convidou muitas vezes, mas tem havido sempre um transtorno qualquer. É verdade, observou Nicota.
Pela primeira vez, desenhou-se claramente no espírito de Seixas um contraste que, aliás, tinha diante de si todos os dias, a cada instante, e do qual era ele próprio um dos termos. Enquanto lhe minguavam as horas para os prazeres de que se fartava, aquelas 3 senhoras ali desfiavam as compridas noites, sem outro entretenimento além da tarefa jornaleira ou daqueles ecos do mundo que até lá chegavam com alguma rara visita. Consigo, unicamente, despendia ele mais do triplo da subsistência de toda a família. Nessa mesma noite, para ir a um baile de que saíra apenas chegado, dissipara a maior quantia da necessária para dar às suas irmãs a satisfação de um espetáculo lírico. Estas idéias apossaram-se de seu espírito. Em vez de riscar o fósforo, já em mão, para acender a lâmpada que alumiasse-lhe a vigília poética e o charuto que lhe opiasse a musa, atirou-se à cama, fincou a cabeça no travesseiro e dormiu o sono do justo. Na primeira noite de representação lírica, Fernando levou ao teatro a família. Foi uma festa para as 3 senhoras. Dona Camila, apesar de sua lhaneza e modéstia, sentiu, ao atravessar a multidão pelo braço do filho, um aroma de orgulho. Mas desse orgulho repassado de susto, que é antes a consciência da própria humildade do que desvanecimento de egoísmo. As filhas partilhavam este sentimento e acreditavam que todas as outras moças lhes invejavam aquele irmão. Quando Fernando, depois de instalar a família no camarote, saiu a percorrer o salão, encontrou um camarada. — Ó Seixas, não me dirás onde foste desencovar aquele terno de roceiras? Aposto que andas com tensões sinistras. Uma delas não é nenhuma asneira. Que temível! Fernando cortou este diálogo, a pretexto de cumprimentar um conhecido que passava. Ao sair de casa, com a précia e a luz mortiça do candeeiro, não tinha ele reparado no vestuário da mãe e irmãs. No camarote, porém, ao clarão do gás, não escaparam a seu olhar severo, em pontos de elegância, os esquisitos do vestuário das 3 senhoras, tão alheias às modas e usos da sociedade. O resto da noite, que lhe pareceu interminável, esquivou-se do camarote e, quando lá demorava-se, não chegava à frente. Durante alguns dias, andou Seixas sorumbático e preocupado com este incidente. Chegou a pretextar um incômodo para ficar-se em casa e fugir dos divertimentos. É verdade que esta esquivança da sociedade também servia ao despeito da noite do baile. Ao cabo, resultou dessa crise um raciocínio que serenou o nosso jornalista. Frequentando assiduamente e com algum brilho a sociedade, adquirindo relações e cultivando a amizade de pessoas influentes que o acolhiam com distinção, era natural que ele, Seixas, fizesse uma bonita carreira. Poderia de um momento para outro arranjar um casamento vantajoso, como tinham conseguido muitos que não estavam em tão favoráveis condições. Não era difícil também que de repente se lhe abrisse essa estrada real da ambição, que se chama política. Uma vez rico e ilustre, montaria sua casa com um estado correspondente à sua posição. Então, sua família participaria não só dos gozos materiais desse viver opulento, como do brilho e prestígio de seu nome. O trato da sociedade lhes imprimiria o cunho de distinção de que precisavam para bem se apresentarem. Casaria as 2 irmãs vantajosamente e faria assim a felicidade de todos esses entes queridos confiados a seu desvelo. Se, ao contrário, ele, Seixas, se onerasse desde logo, no princípio de sua carreira, com o peso da família, prendendo-se à vida obscura de que não podia tirá-la, ainda mesmo com sacrifício de todos seus rendimentos, que outra cousa devia esperar, senão vegetar na penumbra da mediana e consumir esterilmente sua mocidade? Firmou-se, pois, Seixas nesta convicção que o luxo era não somente a porfia infalível de uma ambição nobre, como o penhor único da felicidade de sua família. Assim, dissiparam-se os escrúpulos. Seixas acabava de chegar de Pernambuco, onde se demorara 8 meses. Desembarcara na véspera, a tempo de não perder o cassino. O motivo ostensivo dessa viagem fora uma comissão, creio que de secretário da presidência. Dizia-se, porém, nas rodas políticas, que o nosso escritor fora lançar as bases de uma candidatura próxima. Sem contestar o fato,
acrescentavam os invejosos que o levara ao norte o fulgor dos belos olhos negros de uma moreninha pernambucana, que fora o astro da última sazão parlamentar. Todas estas circunstâncias influíram na resolução de Seixas, mas a razão predominante que o moveu, a ele, carioca da gema, a ausentar-se da corte por 8 meses, a seu tempo a saberemos. Fim do capítulo 6. Parte 1, capítulo 7, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 7. Brincava Fernando com as irmãs, quando bateram palmas à escada. As meninas fugiram pela alcova. O Seixas, sem mudar de posição, disse em alta voz: "Suba!" Este modo de receber, tão sem cerimônia, talvez cause reparo em um moço de educação apurada, mas Seixas não era procurado em casa, senão por algum caixeiro ou por gente de condição inferior. Borbotou, é o termo próprio, borbotou pela sala dentro a nédia e roliça figura do Sr. Lemos, que de relance fez às carreirinhas um zigue-zague e atochou a queima-roupa no Seixas estático 3 apertos de mão, um sobre o outro, coroados das respectivas cortesias. É o Sr. Fernando Rodrigues de Seixas que tenho a honra de falar? O nosso escritor ergueu-se de pronto. Compondo as abas do chambre com um gesto rápido, tomou o ar de suprema distinção que ninguém revestia com tanta nobreza e tato. "Tenha a bondade de sentar-se", disse oferecendo ao Lemos o sofá, "e desculpar-me este desarranjo de quem acaba de chegar." "Sei. Desembarcou ontem?" Seixas confirmou com a cabeça. "A quem tenho a honra de receber?" Lemos tirou do bolso uma carta que apresentou ao moço, fitando nele o olhar perspicaz. "A pessoa que me fez a honra de apresentá-lo, Sr. Ramos, merece-me tudo. É para mim uma fortuna esta ocasião de provar-lhe minha estima, pondo-me inteiramente às ordens de Vossa Senhoria." Quando Seixas pronunciou o nome Ramos, o velhinho desfez-se em mesuras, corrigindo Lemos, mas com uma presteza e no meio de tais afinados de garganta que não o percebeu o seu interlocutor. Eis a explicação do equívoco. Ao chegar à sua casa, na rua de São José, Lemos tinha traçado um plano, como indicava este monólogo. "Que não tem remédio, remediado está. Desengane-se, meu Lemos. Com a tal menina é escusado trapacear, que ela corta-lhe as asas. Portanto, o que de melhor pode fazer um espertalhão da sua marca é tirar partido da situação." Saltando do tílburi, o velhinho subiu ao sobrado, donde voltou logo munido de um par de óculos verdes que usara outrora por causa de um ameaço de oftalmia. Fez ao cocheiro sinal de acompanhá-lo e dobrou pela rua da quitanda. Pouco adiante entrou em uma loja. "Ó, comendador, dá-me aí uma carta de apresentação para o Seixas." O negociante, a quem estas palavras eram dirigidas, puxou pela memória. "Seixas? Não conheço." "Hás de conhecer por força. Vamos, escreve lá, em favor do Sr. Antônio Joaquim Ramos." Era esta a carta que o tutor de Aurélia acabava de apresentar ao Seixas. Viera ele confiado nos 2 disfarces, o dos óculos e o do nome do recomendado. Se apesar disto o moço o reconhecesse, ele acharia meio de sair perfeitamente da dificuldade. "Desculpe-me, Vossa Senhoria, se o procuro logo no dia seguinte ao de sua chegada, quando ainda deve estar fatigado da viagem, mas o assunto que me traz é de sua natureza urgentíssimo. Estou pronto a ouvi-lo com toda atenção. É negócio importante, que exige a maior reserva e discrição." "Pode contar com ela." O Lemos bamboleou-se na cadeira com sua frenética alacridade e prosseguiu. "Trata-se de uma moça, sofrivelmente rica, bonitota, a quem a família deseja casar quanto antes. Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam a farejar dotes e receando que a menina possa de repente enfeitiçar-se por algum dos tais bonifrates, assentou de procurar um moço sisudo, de boa posição, embora seja pobre, porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro e compreendem a necessidade de poupá-lo, em vez de atirá-lo pela janela fora, como fazem os filhos dos ricaços." Lemos fitou os olhinhos de azougue no semblante de Seixas. "Fui encarregado por essa família, que me honra com sua amizade, de procurar a pessoa que se deseja, e minha presença aqui,
Neste momento, significa que tive a fortuna de encontrá-la. Sua escolha devia lisonjear-me o amor próprio, se o tivesse, Sr. Ramos. Porém, há de compreender que não posso aceder. Perdão. Em negócio tenho meu sistema. Faça a proposta com lisura, sem omitir os encargos e as vantagens, porque não costumo regatear. O outro pensa e aceita se lhe convém. Já vejo que é um verdadeiro negócio que me propõe, observou Fernando, com ironia cortês. Sem dúvida, atestou o velho. Mas ainda não disse tudo. A pequena é rica bastante e dota o marido com 100 contos de réis em moeda sonante. Como Seixas se calasse: agora vossa senhoria me dirá se posso levar uma boa decisão? Nenhuma. Como assim? Nem recusa, nem aceita? Sua proposição, Sr. Ramos, permita-me esta franqueza, não é séria, disse o moço com a maior urbanidade. Por que razão? Antes de tudo, cumpre-me declarar-lhe que estou de algum modo comprometido, e embora não haja um ajuste formal, todavia não poderia dispor livremente de mim. Os compromissos rompem-se de um momento para outro. É exato. Às vezes ocorrem circunstâncias que desatam as mais solenes obrigações. Mas entre as razões que movem a consciência, não se conta o interesse. Ele daria ao arrependimento a feição de uma transação. E o que é a vida, no fim de contas, senão uma contínua transação do homem com o mundo? Exclamou Lemos. Não vejo ainda a vida por esse prisma. Compreendo que um homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre, para fazer a felicidade de uma mulher ou de entes que lhe são caros, mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico. O Lemos insistiu, com todos os recursos da dialética materialista que ele manejava habilmente. Não conseguiu, porém, desvanecer os escrúpulos do moço, que o ouvia com afabilidade, mantendo-se inflexível na negativa. Bem, resumiu o velho, não são negócios que se resolvem assim de palpite. O Sr. Seixas pensará, e se, como eu espero, decidir-se, me fará o favor de prevenir. Vou deixar-lhe minha morada. Agradeço, mas para esse objeto é inútil, observou Seixas. Ninguém sabe o que pode acontecer. O velho escreveu a lápis a rua e o número de sua casa, numa folha da carteira que deixou sobre o consolo. Meia hora depois, Seixas descia a Rua do Ouvidor em busca do Hotel de Europa, onde ia almoçar a fidalga, pela volta do meio-dia. De caminho, encontrava os camaradas e conhecidos que o festejavam, pedindo-lhe novas da viagem e dando-lhe as mais frescas da corte. Entre estas, figuravam a aparição de Aurélia Camargo, que datava de meses, mas era ainda o grande sucesso do mundo fluminense. Havia nessa noite teatro lírico. Cantava Lagrange no Rigoletto. Seixas, depois de um exílio de 8 meses, não podia faltar ao espetáculo. Às 8 horas em ponto, com o fino binóculo de marfim na mão esquerda, calçada por macia luva de pelica cinzenta e o elegante sobretudo no braço, subia as escadas do lado do mar. No patamar, encontrou Alfredo Moreira, com quem de véspera apenas falara de relance no cassino. Ontem não sei onde te meteste, Seixas. Cansei de procurar-te. Pois andava bem perto de ti. É que estavas ontem muito encandeado, respondeu Fernando a sorrir. É verdade. Que mulher, Seixas! Não imaginas. Olhas de longe e vês um anjo de beleza que te fascina e arrasta a seus pés, ébrio de amor. Quando lhe tocas, não achas senão uma moeda sob aquele esplendor. Ela não fala, tine como o ouro. Era para apresentar-te que eu te procurei. Ei-la que chega. Esta última exclamação Alfredo soltou-a, avistando um carro que nesse momento parara à porta. Efetivamente, dele saltou Aurélia, que se dirigiu, acompanhada de Dona Firmina, a seu camarote na segunda ordem. Envolvia-a desde a cabeça até aos pés um finíssimo e amplo manto de alva caxemira, que apenas descobria-lhe o fino rosto à sombra do capuz e uma orla do vestido azul. Era preciso ter a suprema elegância de Aurélia para, dentre esse envolto singelo e fofo, desatar o garbo de um talhe encantador. Ela parou justo em frente dos 2 moços, voltando-lhes as costas, à espera de Dona Firmina, que se demorara em descer do carro. — Não é uma beleza? — perguntou Moreira ao camarada, em tom de ser ouvido.
Deslumbrante, respondeu Seixas, mas para mim é uma beleza de espectro. Não entendo. É a imagem de uma mulher a quem amei e que morreu. Esta semelhança me repele. Aurélia ficou impassível. Moreira, que se adiantara para cortejá-la, pensou que o amigo tinha razão. Efetivamente havia alguma cousa de fantástico naquela fronte lívida e cintilante. Dona Firmina se aproximara. A moça, retribuindo com um afável cortejo ao cumprimento do Alfredo, passou como se não se apercebesse de Fernando e subiu à segunda ordem. Fim do capítulo 7. Parte 1, capítulo 8, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 8. Lemos voltara satisfeito com o resultado de sua exploração. Era o velho um espírito otimista, mas à sua maneira. Confiava no instinto infalível de que a natureza dotou o bípede social para farejar seu interesse e descobri-lo. Tinha, pois, como impossível que um moço, em seu perfeito juízo, dirigido por conselho de homem experiente, repelisse a fortuna que de repente lhe entrava pela porta da casa, e casa da Rua do Hospício, a 60.000 réis mensais, para tomá-lo pelo braço e conduzi-lo de carruagem, recostado em fofas almofadas, a um palácio nas Laranjeiras. Sabia Lemos que os escritores, para arranjarem lances dramáticos e quadros de romance, caluniavam a espécie humana, atribuindo-lhe estultices desse jaez. Mas na vida real não admitia a possibilidade de semelhantes fatos. Não se recusam 100 contos de réis, pensava ele, sem uma razão sólida, uma razão prática. O Seixas não a tem, pois não considero como tal essas palavras ocas de tráfico e mercado, que não passam de um disparate. Queria que me dissessem os senhores moralistas o que é esta vida senão uma quitanda. Desde que nasce um pobre diabo até que o leve à breca, não faz outra cousa senão comprar e vender. Para nascer é preciso dinheiro, e para morrer ainda mais dinheiro. Os ricos alugam os seus capitais, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vendem de uma vez, salvo o direito do estelionato. Assim, convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa senão um disfarce, ou talvez o impulso dessa tímida resistência que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas idéias do mancebo. Ao sair da casa de Seixas, Lemos dirigiu-se à casa do Amaral, onde entabulou uma negociação que devia assegurar o êxito da primeira. Desenganado o moço da Adelaide dos 30 contos, não tinha remédio senão aceitar a consolação dos 100, consolação que levaria o pico de uma vingançazinha. Não sei como pensarão a fisiologia social de Lemos. A verdade é que o velhinho não mostrou grande surpresa quando, uma bela manhã, veio dizer-lhe seu agente que o procurava um moço de nome Seixas. Esse agente chamava-se Antônio Joaquim Ramos e era o mesmo de quem o velho tomara emprestado o nome. Estava prevenido pelo patrão desta circunstância, que não o surpreendia, pois era jubilado em tais alicantinas. — Que espere! gritou o velho. Tinha Lemos na loja da casa de morada uma cousa chamada escritório de agências. Era um corredor que dava porta para a rua e estendia-se até a área do fundo, onde o velho trabalhava dentro de uma espécie de gaiola, feita de tabique de madeira com balaústres. Fora daí que respondera. Era seu costume, sempre que ia tratar de negócio importante, ruminá-lo de antemão, para não ser tomado de improviso. Foi o que fez nesse momento. De que disposições virá o sujeito? Quererá sondar-me a respeito da noiva, desconfiado de que lhe pretendo impingir alguma carcaça? Por esse lado não há perigo. Terá intenção de regatear? A menina não se importa de chegar até aos 200. E aposto que, se for preciso, vai por aí afora, que isso de mulher o dinheiro faz-lhe cócegas. Mas eu é que não estou pelos autos. Seguro-me nos 100, que daí não me arrancam.
quando muito uns 20 de quebra, por enxoval, e nem mais R$ 1. Tendo feito seus cálculos, Lemos chegou à porta do cubículo e gritou para a frente do armazém: mande entrar! Quando Seixas chegou ao escritório, já Lemos estava de novo trepado no mocho e, debruçado à carteira, continuava a despachar seus negócios. Sem erguer a cabeça, fez com a mão esquerda um gesto ao moço, indicando-lhe o sofá. Queira sentar-se, já lhe falo. Terminada a carta e enxuta com o mata-borrão, Lemos fechou-a na competente capa, pôs-lhe sobrescrito e só então, girando sobre o mocho, como uma figurinha de catavento, apresentou à frente ao moço. o senhor deseja falar-me? Perguntou. Já não se recorda de mim? Perguntou Seixas inquieto. Tenho uma lembrança vaga. O senhor não me é de todo estranho. Não há 3 dias estivemos juntos? Tornou Seixas. É verdade que pela primeira vez? Há 3 dias? E Lemos fez semblante de recordar-se. Desde que entrara, Seixas mostrara em sua fisionomia, como em suas maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. Parecia lutar contra uma força interior que o demovia da resolução tomada. Mas se não podia subtrair-se a esses rebates, dominava-se bastante para subjugá-los à necessidade. O esquecimento de Lemos, porém, veio abalar aquela firmeza momentânea. No semblante do moço pintou-se imediatamente a vacilação do espírito. Não escapou essa alteração ao velho, que, recostando-se na cadeira a jeito de olhar o seu interlocutor de meio perfil, se desfez em exclamações de surpresa. Ora, o senhor Seixas, o meu amigo, desculpe. Isto de negociantes, o senhor deve saber. Temos a memória na carteira ou no borrador. São tantas as coisas de que nos ocupamos que, realmente, só uma cabeça de 200 folhas como esta pode chegar para tanto. O velho soltou uma risadinha cacofônica e apontou para um livro mercantil colocado sobre a carteira. Aqui está a minha, rubricada pelo Tribunal do Comércio e competentemente selada com todas as formalidades legais. Então, meu amigo, que manda a seu serviço? O sr. Ramos mantém a proposta que me fez anteontem em minha casa? Perguntou Seixas. Lemos fingiu que refletia. Um dote de 100 contos no ato do casamento. É isto? Resta-me conhecer a pessoa. Este ponto. Parece-me que deixei-o bem claro. Não tenho autorização para declarar, senão depois de fechado o nosso contrato. O senhor nada me disse a este respeito? Estava subentendido. Qual a razão deste mistério? Faz suspeitar algum defeito, observou Fernando. Garanto-lhe que não. Se o enganar, o senhor está desobrigado. Ao menos pode dar-me algumas informações? Todas. Seixas dirigiu ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e outras circunstâncias que lhe interessavam. As respostas não podiam ser mais favoráveis. Aceito, concluiu o moço. Muito bem. Aceito, mas com uma condição. Sendo razoável, preciso de 20 contos, até amanhã, sem falta. O velho saltou na cadeira. Este caso o apanhava de surpresa. Meu amigo, se dependesse de mim... Mas o senhor sabe que neste negócio eu sou apenas um procurador oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quanto ao dote, depois de realizado o casamento, este sim, garanto. Não pode emprestar-me sobre essa garantia? Ao Lemos escapou uma careta, que ele procurou disfarçar. Tem razão, observou Seixas sem alterar-se. Vossa Senhoria não me conhece, Sr. Ramos, e a posição em que me coloquei dando este passo não é própria, de certo, para inspirar confiança. Não é isso, homem, acudiu o velho ainda um tanto atrapalhado. Mas é que há viver e morrer. Desculpe o incômodo que lhe dei, tornou o moço, fazendo um cumprimento de despedida. O negociante estava tão atarantado e perplexo que não correspondeu à cortesia de Seixas e o viu sair do escritório indeciso sobre o que havia de fazer. Para que diabo quererá este marreco os 20 contos? Aposto que anda aqui volta do alcazar. O rapaz está caído por alguma das tais francesinhas. E elas que são umas jiboias, finas como um alhambre, mas capazes de engolir um homem. Que dirá isso a senhora, a minha pupila? Estará disposta a correr todos os riscos e perigos da transação?
Neste ponto de seu monólogo, o velho, recobrando sua petulante agilidade, deu uma corrida à porta do armazém, onde ainda chegou a tempo de avistar o moço, que afastava-se a passos lentos, pensativo e de cabeça baixa. Ó, sr. Seixas, faz favor! O negociante adiantara-se alguns passos na rua para ir ao encontro do moço. É só uma pergunta, foi logo dizendo o velho para não incutir vã esperança. Se recebesse os 20 contos, ficava fechado de uma vez o nosso ajuste? Sem dúvida, já o declarei. Não tínhamos mais uma objeção de qualquer espécie, nem essas patranhas de honra e dignidade com que andam por aí uns certos sujeitos a embaçar os outros. Negócio decidido, sem olhar a fazenda, quero dizer, a pequena, sendo ela como o senhor assegurou, está visto. Escute, não prometo nada, mas espere-me amanhã em sua casa, que eu lá estarei por volta das 9. Lemos aviou uns negocinhos. Muniu-se de uma folha de papel selado de 20.000 réis. Depois de jantar, deu um pulo às Laranjeiras. Aurélia estava lendo na sala de conversa, mas o estilo de George Sand não conseguia, nesse momento, cativar-lhe o espírito, que às vezes batia as asas, e lá se ia, borboleteando pelo azul de uma sesta amena. Quando lhe anunciaram o Lemos, ela sobressaltou-se, e o tremor que agitou as róseas asas da narina revelou a comoção interior. Uma pequena dificuldade que ocorreu naquele nosso negócio é o que me traz. Qual foi? O Seixas. Já lhe pedi que não pronuncie este nome, disse a moça com um modo austero. É verdade, desculpe-me, Aurélia, a precipitação. Ele exige 20 contos de réis à vista, até amanhã, sem o que não aceita. Pague-os. A moça proferiu esta palavra com aquele timbre sibilante que em certas ocasiões tomava sua voz e que parecia o ranger do diamante no vidro. Cobrira-se-lhe o semblante de uma palidez mortal e por momentos parecia que a vida tinha abandonado aquele formoso vulto, congelado em uma estátua de mármore. Não percebeu Lemos esse profundo confrangimento, atrapalhado como estava a tirar do bolso uma das folhas de papel selado que estendeu sobre a mesa, alisando-a com as palmas das mãos. Depois, molhando a pena, apresentou-a à moça. Uma ordenzinha. Aurélia sentou-se à mesa e traçou com uma letra miúda de talhe oblíquo algumas linhas. Para que pede ele este dinheiro? Perguntou a menina enquanto escrevia. Não me quis dizer, mas eu suspeito. E tratando-se de uma união de que depende o seu futuro, Aurélia, não devo ocultar coisa alguma. É um favor que lhe agradeço. Não tenho certeza, mas desconfio que é uma rapaziada. O nosso José Clemente fez um palácio para guardar os doudos, mas vieram os meus francesinhos e inventaram o tal Alcazar, que é uma casa de fazer doudos, de modo que já eles não cabem na Praia Vermelha. Aurélia mordia a extremidade da caneta, cujo marfim escurecia entre os dous rocais de seus dentes de pérola. Não importa, e assinou a ordem. No dia seguinte, à hora aprazada, estava o Lemos em casa de Seixas. O senhor é um rapaz feliz. Aqui lhe trago a bolada. O negociante tirou do bolso a segunda folha de papel selado. Temos que passar primeiro um recibozinho. Em que termos? Depois de uma pequena discussão, em que os escrúpulos de Seixas relutaram contra a imposição da necessidade, assinou o moço, contrariado, esta declaração. Recebi do ilustríssimo senhor Antônio Joaquim Ramos a quantia de 20 contos de réis, como avanço do dote de 100 contos, pelo qual me obrigo a casar, no prazo de 3 meses, com a senhora que me for indicada pelo mesmo senhor Ramos, e, para garantia, empenho minha pessoa e minha honra. Depois de verificar que o recibo estava em regra, Lemos contou com a destreza de um cambista o maço de notas que trazia e o entregou ao moço, recolhendo uma das cédulas. 19 contos, 980.000 réis, com 20 de selo. Seixas recebeu o dinheiro com tristeza. Maganão feliz. Soltando a sua implicante risadinha, Lemos fez 2 piruetas, deu 3 saltinhos, beliscou a coxa de seu interlocutor e desceu a escada como uma bola de borracha aos ricochetes. Fim do capítulo 8. Parte 1, capítulo 9, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar.
Capítulo 9. Seixas era homem honesto, mas, ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, d Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço aqui mesmo desta rua que tem paixão pela Nicota. Está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de tua chegada. d Camila contou então ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo que a Nicota também fosse ficando pro canto, como minha pobre Mariquinhas. Coitada! Mas eu ainda tenho esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça. Ah, ia me esquecendo. Então, há de ser preciso tirar algum dinheiro da Caixa Econômica, por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu? Só espera a licença de Nicota, e ela não quis dar, sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo. Está bem. Logo que eu possa, irei tirar o dinheiro. Mas se precisa já de algum, tenho aqui. Não, melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente, gastava-o com o hotel, o teatro, a galanteria, o jogo, as gorjetas e 1000 outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica e não teve escrúpulo de o fazer, desde que pontualmente continuou a entregar à mãe a mesada de 150.000 réis, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara. Mas em vez da restituição, foi entrando por ele de modo que muito havia se esgotara. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval, e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assinou Fernando ponto na repartição e, como de costume, saiu para almoçar, depois do que dirigiu-se à casa do correspondente, a quem ele incumbira de, na sua ausência, pagar a mensalidade a d Camila e enviar-lhe algumas encomendas. Contava com um saldo das remessas que havia feito de Pernambuco e dos atrasados que deixara cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a 2 contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar um juro de 12%. Seixas compreendeu a eloquência dessa taxa, que significava uma intimação de imediato pagamento. Ao escurecer, tornando à casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral. Enchia 2 laudas. Dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logogrifo epistolar, cuja decifração o autor deixava à perspicácia do Seixas. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. Quem estivesse traquejado no trato do Lemos conheceria naquela prosa o seu estilo, pintalegrete, como seu físico. As 2 outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco, de que já não tinha a menor ideia. Elas se faziam lembrar com o laconismo brutal desta verba: importância de sua conta entregue no ano passado, reais, etc. Fernando amassou as 3 missivas em uma pelota que arremessou ao canto. A ruptura do ajuste de casamento, que em outra circunstância porventura o contentaria com a restituição da liberdade e responderia a um oculto desejo, naquele instante o acabrunhou. Viu nesse fato a prova esmagadora da ruína que ia tragá-lo
e de que eram documentos as contas não pagas e as dívidas acumuladas. Na reunião, onde foi passar a noite, esperava-o a última decepção. Aceitando a comissão em Pernambuco, Seixas alcançara a promessa de, na volta, continuar com a sinecura da recopilação das leis. Mas nessa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram certas dúvidas. Confiou em seus protetores. Apenas chegado o ministro, que era um dos convidados, despachou-lhe Fernando, um após outro, seus melhores empenhos dos dous sexos. Caso inaudito. O excelentíssimo foi inflexível, por força que andava aí volta de alguma intriga. Era um desfalque de 600 nos rendimentos, e quando as urgências mais avultavam. Decididamente a mão do destino pesava sobre ele e o punia severamente dos pecadilhos da mocidade. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo, e desfizera-se em atenções e requestos, para não deixar presa a preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça, com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse, e pensava em retirar-se, aterrado com a idéia de tornar-se o ludíbrio daquela mulher fatal, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro, e Adelaide, conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. Proponho-lhe uma troca, dona Adelaide. Qual é, dona Aurélia? Troquemos os pares? Aceita? Adelaide corou, observando timidamente. Podem ofender-se. Não tenha susto. Aurélia deixou o braço de Torquato e tomou o do Moreira, que exultou, como se imagina. Esta troca é paga da outra que fizemos. O que fizeram por nós. Ouviu, dona Adelaide? Soltando estas palavras com um riso argentino, Aurélia perpassou pelo semblante de Seixas o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado. Compreendera que Aurélia escarnecia da repulsa que ele sofrera e triunfava com seu infortúnio. Esta irrisão, depois dos transtornos econômicos, fez-lhe o efeito de um cautério aplicado ao talho. Lembrou-se da moça dos 500 contos que lhe haviam proposto na véspera. Para ostentar sua riqueza nos salões, diante dessa mulher enfatuada de seu ouro, valia a pena casar-se, ainda mesmo com uma sujeita feia e talvez roceira. A roça é o viveiro de noivas ricas, onde se provê a mocidade elegante da corte. Daí vinha a suposição de Seixas. No outro dia, depois de uma insônia atribulada, Fernando, recapitulando as contrariedades com que o recebera a sua corte predileta, depois de uma ausência prolongada, chegou a esta dolorosa conclusão: que estava arruinado. Pobre, desacreditado, reduzido à vida de expedientes, com a sua carreira cortada, que futuro era o seu? Não lhe restava senão resignar-se à vegetação de emprego público, com a ridícula esperança de alforria lá para os 50 anos, sob a forma da mesquinha aposentadoria. Esta perspectiva o horrorizava. Entretanto, sua posição nada tinha de assustadora. Com um pouco de resolução para confessar à mãe suas faltas e algumas perseveranças em repará-las, podia, ao cabo de 2 anos de uma vida modesta e poupada, restabelecer a antiga abastança.
Mas essa coragem é que não tinha Seixas. Deixar de freqüentar a sociedade, não fazer figura entre a gente do tom, não ter mais por alfaiate o Ronier, por sapateiro o Campas, por camiseira a Cretem, por perfumista o Bernardo? Não ser de todos os divertimentos, não andar ao rigor da moda? Eis o que ele não concebia. Sentia-se com ânimo para matar-se, mas para tal degradação reconhecia-se pusilânime. Este pânico da pobreza apoderou-se de Seixas, e depois de trabalhá-lo o dia inteiro, levou-o na manhã seguinte à casa do Lemos, onde efetuou-se a transação que ele próprio havia qualificado, não pensando que tão cedo havia de tornar-se réu dessa indignidade. A uma justiça, porém, tem ele direito. Se previsse os transes por que ia passar durante a realização do mercado, e especialmente no ato de assinar o recibo, talvez se arrependesse. Mas arrastado de concessão em concessão, a dignidade abatida já não podia reagir. 3 dias depois daquele em que recebera os 20 contos de réis, achou Seixas, ao recolher-se, um recado do tal Ramos, nestes termos: prepare-se, que amanhã, às 7 da noite, vou buscá-lo para a apresentação. No dia seguinte, à hora marcada, com pontualidade mercantil, parava à porta do sobradinho da rua do Hospício um carro, do qual poucos momentos depois seguia o Lemos, caminho das Laranjeiras, com o noivo que ele havia negociado para sua pupila. Durante o rápido trajeto, o velho divertiu-se em meter sustos no rapaz acerca da noiva, a quem sorrateiramente ia emprestando certos senões, a pretexto de os desculpar. Ora dava a entender que a moça tinha um olho de vidro, ora inculcava que era uma perfeita roceira, a qual o marido devia logo depois do casamento mandar para o colégio. Tão depressa inventava o negociante suas pilhérias, como as destruía com o costumado repique de riso, batendo 3 palmadinhas na perna de seu companheiro. Ficou passado, hein, Maganão? Qual roceira? Esteja descansado. Não precisa de colégio, se ela já é uma academia. Tome meu conselho, trate de estudar, senão o senhor faz má figura, he. Seixas não prestava atenção às facécias do velho. Seu espírito estava nesse momento oprimido pela dolorosa convicção que tinha do abatimento e vergonha de sua posição. Agora, sobretudo, ao começar a realização do mercado que ele havia feito de sua pessoa, quando ia encontrar-se com a mulher a quem se alienara sem a conhecer e em troca de um dote, agora é que toda a humilhação desse procedimento se lhe desenhava com as cores mais carregadas. O carro acabava de parar. O velhinho, saltando ágil e lépido, bateu no chão com os pés a fim de consertar as calças que haviam subido pelos canos das botas. Escuso preveni-lo, observou Lemos, de que a pequena nada sabe, nem suspeita. Por enquanto, não dê a perceber. Fim do capítulo 9. Parte 1, capítulo 10, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 10. O portão ficava a uns 30 passos da casa que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas e despejavam cortinas de luz que tremulavam nas águas do tanque e na folhagem verde, agitada pela brisa. As visitas foram conduzidas pelo criado ao salão, onde apenas se achava dona Firmina Mascarenhas e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas, e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as rutilações da seda que ondeava ao reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos, colhidos na nuca por um diadema de opalas, borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas,
com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite, e que só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo, talvez o espólio de um crânio morto, jogo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era a coma abundante de que a toucara a natureza, como as árvores frondosas. Era a juba soberba de que a galanteria moderna coroou a mulher como emblema de sua realeza. Cingia o braço torneado, que a manga arregaçada descobria até a curva, uma pulseira também de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de nácar. Com o andar crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino, música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando em sua passagem como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem o cisne no lago sereno e que era o passo das deusas. No meio das ondulações da seda parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham a seu encontro, e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés para evitar-lhe a fadiga de o percorrer. Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrara-se essa esperança, porque os olhos do mancebo, nublados por um súbito deslumbramento, não viram mais do que um vulto de mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era em sua existência um fato de todos os dias, como o orto dos astros. Se sua beleza surgia sempre brilhante no oriente dos salões, assim conservava-se toda a noite no apogeu de sua graça. O Lemos, vendo entrar sua pupila, foi-lhe ao encontro e acompanhou-a até o sofá. Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o sr. Seixas. A moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão, que ele apenas tocou. Ainda neste momento, o moço não conseguiu de si fitar a pessoa que tinha em face. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversas de sala que suprem o piano e o canto, e que não passam, como eles, de um rumor sonoro para entender o ouvido. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios fazia contraste com a rispidez do gesto, sempre harmonioso, e com um refrangimento que, por assim dizer, congelava-lhe o lado do perfil voltado para Seixas. Entretanto, dissipou-se a grande comoção que percutira profundamente o organismo desse homem, desde o momento da entrada de Aurélia no salão, e lhe havia embotado os sentidos. Uma voz melodiosa penetrou-lhe n'alma, acordando ecos dali adormecidos. Pela primeira vez, pôs os olhos no semblante da moça, e imagine-se qual seria o seu pasmo, reconhecendo Aurélia Camargo. Por algum tempo, julgou-se vítima de uma alucinação. Custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera àquela casa e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou presa às amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia, de sua parte, havia recobrado a calma, pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe: esteve ultimamente no norte, sr. Seixas? Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco. Onde desempenhou uma comissão importante? Acrescentou Lemos. O Recife é realmente tão bonito como dizem? Creio que poucas cidades do mundo lhe poderão disputar em encantos de perspectiva e beleza de situação. Nem o nosso Rio de Janeiro? Perguntou Aurélia com um sorriso. O Rio de Janeiro é sem dúvida superior na majestade da natureza. O Recife, porém, prima pela graça e louçania. A nossa corte parece uma rainha altiva em seu trono de montanhas. A capital de Pernambuco
será a princesa gentil que se debruça sobre as ondas dentre as moitas de seus jardins. É por isso que a chamam Veneza brasileira? Não conheço Veneza, mas pelo que sei dela, não posso compreender que se compare um acervo de mármore levantado sobre o lodo das restingas com as lindas várzeas do Capiberibe, toucadas de seus verdes coqueirais, a cuja sombra a campina e o mar se abraçam carinhosamente. Já vejo que o senhor encontrou a musa no Recife, observou Aurélia, gracejando. Acha-me poético? Não fiz senão repetir o que provavelmente já disse algum vate pernambucano. Quanto à minha musa, ficou Anjinho, morreu de 7 dias e jaz enterrada na poeira da secretária, respondeu Seixas no mesmo tom. Tinham entrado várias visitas, cuja chegada interrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala, esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se a completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia. Se algum conseguira ser convidado, devia o favor à circunstância de não ter revelado ainda suas intenções. Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família um como remanso onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. Então, enganei-o? Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. Pois agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu o feliz tutor deste amorzinho, e que chamo-me Lemos e não Ramos. Diferença de 2 letras apenas. Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo, compreende? Hein, manganão? E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça, ao atravessar a sala, quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas, recostado a uma janela, pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim, e para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomara aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala, mas era como se ali não estivesse, pela preocupação que nesse momento o reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento a aproveitou para bem compenetrar-se dos fatos que se acabavam de passar e aos quais buscava uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. Está tão retirado? Também cultiva as estrelas? Quais? As do céu? Pois há outras? Nunca lhe disseram? Talvez alguém se lembrasse disso, mas ainda não achei quem me fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma idéia importuna. Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? Insistiu Aurélia. Não a tenho. Estava pensando nos caprichos da fortuna que me trouxe esta noite à sua casa. É isto uma graça ou uma ironia da sorte? A senhora é quem poderá dizer-me. Aurélia desatou a rir. Era preciso que eu estivesse na intimidade dessa senhora para conhecer-lhe as intenções. E apesar de muita gente considerar-me uma de suas prediletas, acredite que, no fundo, não nos gostamos. Isto disse-o a moça, galanteando, mas logo ficou séria e prosseguiu. O que eu compreendo dessas palavras é que o Sr. Seixas arrependeu-se de não haver empregado melhor seu tempo. Tenho eu o direito de arrepender-me? Disse o moço em voz baixa, como temendo que o ouvissem. Como está misterioso, meu Deus! Não fala senão por enigmas. Confesso que não o entendo. Carece alguém de direito para arrepender-se de uma coisa tão simples como uma visita? Tem razão, dona Aurélia. Desculpe. Ainda não me recobrei da surpresa. Vindo a esta casa, não esperava encontrá-la. Estava longe de pensar. Tanto lhe desagradou o encontro? Perguntou Aurélia sorrindo. Se eu ainda acreditasse na felicidade, diria que ela me tinha sorrido. E por que descreu? Seixas fitou um olhar melancólico no semblante da moça. Que interesse lhe pode isso inspirar? Questão de gênio. A alguns nunca a esperança os abandona, a outros falta de todo a fé e desanimam com a menor decepção. E a senhora, dona Aurélia?
Há pouco ouvi-lhe uma alusão. Foi de certo gracejo. Diga-me, é feliz? Creio que sim. Pelo menos todos o afirmam. E eu não posso ter a presunção de conhecer melhor o mundo do que tantas pessoas mais sabedoras e experientes que a minha cabecinha de vento. Assim, para não desmentir a opinião geral, considero-me a mais ditosa moça do Rio de Janeiro. Todos os meus caprichos são logo satisfeitos, não formo um desejo que não veja realizado. Por toda a parte, cercam-me de adorações e louvores que eu não mereço, e que por isso mesmo se tornam mais lisonjeiros. Nada lhe falta, portanto. Diz meu tutor que me falta um marido, e ele incumbiu-se de o escolher. Qualquer? É-lhe isto indiferente? Perguntou Seixas, sorrindo. Está entendido que só aceitarei o que me agradar, mas não quero ter o aborrecimento de ocupar-me com semelhante assunto. Tão pouco lhe interessa. Ao contrário, tanto receio tenho de comprometer eu mesmo o meu futuro que o confio à sorte. Deus proverá. Seixas interrogava o semblante risonho da moça para descobrir laivos de ironia sob aquela graciosa volubilidade. E no seio de sua opulência, nos raros instantes de repouso que permitem os prazeres de sua vida elegante, não lhe acode alguma recordação de outros tempos? Não falemos do passado, exclamou a moça, com um modo ríspido. Meigo sorriso, porém, apagou logo a veemência do gesto e a cintilação do olhar. Nosso conhecimento data de hoje, Sr. Seixas. Os mortos, deixemo-los dormir em paz. Vertendo então na alma do moço os eflúvios de seu inefável sorriso, Aurélia retirou-se da janela. Fim do capítulo 10.